Desliga o som aqui, ó. Boa noite! Programa Palavra Franca. A partir de agora, mais uma entrevista ao vivo com ela, que é nutricionista, formada na Unieuro e fazendo mestrado na UNB. Hoje eu tenho o privilégio de receber a doutora Paloma Rolim. Boa noite, doutora. Boa noite, pastor Jaimils. Boa noite a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu quero agradecer pelo convite. É muito importante falar um pouco sobre a nutrição, sobre esse tema que é tão atual. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde. Mas antes, eu quero lembrar que nós estamos terminando o mês de abril. O mês de abril encerra um período, digo eu, no mínimo, de insegurança no Brasil, onde nós estamos vendo aí os atropelos da nossa Suprema Corte, avançando o sinal, misturando as linhas. E o final disso tudo, gente, é que apareceu um negócio chamado Instituto da Graça. E aí eu me lembro de Jesus, que ele é a nossa suprema graça, que anula pecado, anula condenação e ainda livra da punição. Esse é o programa Palavra Franca, com um patrocínio todo especial da Único Certificado Digital, em nome do meu amigo João Paulo Carvalho, que está nos assistindo ao vivo e também hoje está nas dependências do programa. Gente, eu quero mandar um abraço logo, antes que eu me esqueça, né, Paloma? Para a doutora Adriana, que está lá no Paraguai, que ela está? Isso. Gente, a doutora Adriana está lá no Paraguai, se formando em medicina, e é também uma grande amiga. Marta, minha amiga, Adriano, olha, um abraço para essa família que eu amo e admiro. E um abraço também para um telespectador especial, que é meu amigo Jânio, que também está aqui nas dependências do nosso estúdio, acompanhado dessa presença ilustre da Paola, Uhum. Quantos anos tem a Paola? 2. Beijo no coração, Paola! Gente, o programa hoje está sensacional. Mas, doutora, uma curiosidade. Você já tem idade para se formar? Olha a cara dessa menina, gente. Já se formou há quanto tempo? Olha, 5 anos. Já tem 5 anos formada? Em julho, isso. Na Unieuro, é isso? Isso. E agora fazendo mestrado pela UNB. Então, a minha primeira formação não é em nutrição. Pera. Não começou em nutrição? Começou em quê? Eu comecei em ciências contábeis. Não, essa história eu me lembro. Pera lá, isso. Essa eu queria perguntar. Você começou em ciências contábeis e foi para nutrição. Como é que foi essa... Não, eu terminei o curso, mas durante o curso eu trabalhei na área e não me identifiquei com o mercado de trabalho. Mas eu terminei o curso, trabalhei um bom tempo na área, né, até eu me formar novamente em nutrição. E aí, posteriormente, que eu fui trabalhar na área que hoje eu atuo. Gente, a mulher se formou em contabilidade, né? Atuou na contabilidade, eu também me lembro. E aí terminou indo para nutrição. O que te chamou a atenção? O que te levou a deixar a contabilidade? Que não tem nada a ver, né? Não tem. O que te levou a deixar a contabilidade para ir para nutrição? Então, foi mesmo afinidade pelo tema de estudo. Então, eu sempre gostei da área de química, biologia. Muita gente não sabe, mas também tem matemática e nutrição, tá? Sim. E aí eu fiz ciências contábeis, eu era muito nova, assim que eu terminei o ensino médio, então eu ainda tinha ideias do que eu queria fazer, mas não tinha uma certeza. Então eu optei por fazer algo que eu achava que eu iria gostar futuramente, para depois eu ver o que ia dar no curso, né? Sim. Só que aí eu realmente não gostei, não me identifiquei e fui para nutrição. Da área da saúde eu pesquisei vários cursos, mas o que eu mais me identifiquei foi realmente nessa área, sobre alimentação, bioquímica. Eu sempre gostei muito desses temas. E aí eu pesquisei muito sobre o curso para poder fazer uma segunda graduação, que é uma escolha extremamente importante. Sim. Cara, que legal. Essa parte eu não sabia, apesar de acompanhar a sua história, e eu conheço a doutora Paloma, né? Conheço a mãe dela, inclusive, conheço a família, né? E isso me chama a atenção, porque hoje está recebendo você, para mim é um privilégio, né? Hoje trazendo uma pessoa tão importante aqui para um tema tão importante para nossa sociedade, né, gente? Inclusive, doutora, falando em
em obesidade, falando em comportamento alimentar, qual o histórico dessa matéria? Qual é o histórico desse assunto, desse tema, que é tão importante numa sociedade cada vez mais viciada em não come bem, não se trata, não se cuida? Qual é o histórico desse tema tão importante, comportamento alimentar? Então, comportamento alimentar e obesidade são dois temas que estão extremamente relacionados. Por quê? O que acontece? O comportamento alimentar envolve desde a nossa escolha, do que eu vou comer, do que eu quero comer, até a sua fase final, a ingestão desse alimento. Então, envolve todos esses aspectos. E quando a gente relaciona esse tema com obesidade, com sobrepeso, eles se conversam por quê? Porque a obesidade, ela está muito relacionada a um fator comportamental. Então, assim, a obesidade é uma doença que é difícil de ser tratada. Nunca se falou tanto sobre dieta e nunca a população esteve tão acima do peso, né, ideal. Então, assim, a obesidade, ela tem várias causas, tem causas multifatoriais. E dentre dessas causas, nós temos as causas comportamentais, que será o foco dessa entrevista de hoje. Lembrando que a obesidade pode ser causada por causa de problemas bioquímicos, endócrinos, fisiológicos, mas hoje a gente vai abordar o tema comportamental. Então, o que o meu comportamento pode me influenciar para que eu tenha um possível sobrepeso futuramente ou obesidade? Então, tudo isso, os aspectos psicológicos, os aspectos culturais, tudo isso pode influenciar o nosso comportamento alimentar e, consequentemente, futuramente, eu possa vir a ter quadros de sobrepeso e obesidade. Isso eu falo num contexto também populacional. Engraçado, quando ela fala em sobrepeso, sobrepeso? Isso. Qual é a diferença de sobrepeso para obesidade? Se a gente for falar de IMC, existe uma cota, tá? Até tanto IMC, você está com sobrepeso. Se passou disso, você está com... Aí tem obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3. Mas sobrepeso, você ainda não está com a doença, com a obesidade em si. Você está entre aquela linha, preciso emagrecer e não posso engordar tanto para avançar, porque aí eu posso ficar obeso. E a obesidade por si só, ela não é só a preocupação. O que preocupa muita gente na questão de ser obeso? É porque a obesidade é uma doença crônica que também pode te favorecer a desenvolver outras doenças crônicas, como diabetes do tipo 2, aumento do colesterol sanguíneo, dentre outros problemas ali. Então, por isso que hoje se fala muito sobre obesidade, como tratar, mas ainda existe também essa dificuldade. Sim. Interessante. E o comportamento, quem mandou um abraço aqui já para nós já foi aqui a Floriza. Boa noite, Floriza. Obrigado pela audiência, viu? Sempre junto aí conosco. Tem também a Gilva, que eu não posso esquecer, que está lá em Goiânia, né? Um abraço, Gilva. Um abraço a Marina, lá de Manaus. Marina, Geraldo. O Isaac, lá de São Paulo. Um abraço para essa galera aí que nos acompanha. Então, a questão comportamental. O comportamento que influencia e leva a pessoa a chegar numa taxa dessa de... IMC, o que é o IMC? O IMC é o índice de massa corporal. Lembrando assim que o IMC por si só ele não te dá um parâmetro totalmente fidedigno sobre essa questão de estar obeso, estar magro, ter a massa muscular suficiente. O IMC ele é um dos parâmetros que a gente usa para avaliar. Então é o seu índice de massa corporal. Quanto de massa corporal que eu tenho? Aí você faz uma formulazinha e você vai chegar a um valor X que tem uma classificação numa tabela. Aí esse é o índice de massa corporal, mas existem outras avaliações, tá, gente? Que a gente faz dentro de um consultório, a gente pode usar a bioimpedância, a adipometria, a gente usa a fita, não necessariamente só o IMC. Um dado isolado ele não diz nada. A gente precisa de vários outros dados para poder fazer essa avaliação. E sempre com acompanhamento do profissional. Sim, isso é extremamente importante. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão do profissional na ajuda para combater o sobrepeso, a obesidade, mas foi muito importante assim, eu destacar esse ponto, tá?
Então, quando a gente fala de comportamento alimentar, esse comportamento alimentar ele não é modificado da noite para o dia. Então, assim, hoje a população, boa parte da população está sofrendo com sobrepeso e obesidade. As crianças, os adolescentes têm passado por todo esse processo também. E futuramente, assim, existe uma preocupação, porque se você foi uma criança obesa, um adolescente obeso, a chance de você ficar obeso na vida adulta é maior. E desenvolver outras doenças crônicas. Que isso gera um custo também quando a gente fala de saúde pública, né? Então, a gente tem que tratar desde lá de trás, desde a infância, desde dos primeiros dias de nascimento, a amamentação, tem todo um complexo histórico, né? Para você desenvolver um bom comportamento alimentar no indivíduo. Mas quando a gente fala em questão populacional, o que a gente observa? Falando um pouco sobre o histórico do comportamento alimentar e como ele foi se modificando ao longo dos anos. Na década de 70... ali por volta de 74, 75, os estudos mostravam que em homens o índice de obesidade, sobrepeso, era de 18%, em média de 18% a 20%. Já na década de 90, ali por volta de 95, a gente viu que existiam homens com sobrepeso e obesidade mais de 50% da população. Então, assim, o comportamento alimentar ele foi modificado durante todos esses anos. Não foi uma coisa que aconteceu de ontem para hoje. Então, existe todo um processo. E o que aconteceu durante todo esse processo? Então, lá na década de 70, a gente começou com os indivíduos saindo do meio rural e vindo para o meio urbano. Sim. Então, essa mudança já começou ali de forma indireta a mudar a alimentação da população. Então, antigamente, aquele trabalhador que tinha o hábito de fazer suas refeições em casa, que era a mulher que preparava, era aquela alimentação que vinha muitas das vezes da horta, que vinha do quintal de casa, isso mesmo. Passou a ser uma alimentação que tinha que ser feita não mais na mesa, que é super importante a alimentação na mesa, é uma alimentação mais rápida, e ela começou a passar por um processo de se comer fora de casa. Ainda não foi um processo de industrialização da comida, foi um processo de sair do ambiente familiar e de um processo de comer fora desse ambiente familiar. Alguns por meio de marmitas, sim, mas outros por meio de restaurantes, por meio do que estava acessível. Então, discretamente começou aí. Outro ponto importante também é que a mulher começou a fazer mais parte do mercado de trabalho. Então, a mulher, antigamente, ela cuidava das refeições da casa, do café da manhã até a ceia, né? Quem tem o hábito de fazer essa última refeição. Só que a mulher foi para o mercado de trabalho, os filhos, a família em si criou uma independência alimentar, onde a representante da casa que cuidava disso não tinha mais essa autonomia. E com isso as crianças passaram a escolher mais o que comer. E conforme o tempo, isso foi só aumentando. Essa saída da mulher para o mercado de trabalho, ela ainda é muito viva nos dias de hoje. Então isso tudo foi mudando o comportamento alimentar. Parece uma coisa discreta, mas fez com que antigamente no Brasil se falava muito sobre desnutrição, que a alimentação precisa ser acessível, chegar a todos os lugares. E hoje se fala muito sobre sobrepeso e obesidade. A desnutrição parou de ser o foco, o grande problema. Ainda existe, tá, gente? Existe fome, existe desnutrição, mas hoje é muito maior os níveis de sobrepeso e obesidade, quando comparado ao passado. Sim. E não é um passado tão longe distante, não, gente, tão distante. De 70 para 90 para 2022 é coisa de anos, sim, né? 50 anos aí, em média. Então, assim, essas mudanças foram mudando o comportamento alimentar das pessoas e contribuindo para que as pessoas elas tivessem sobrepeso e obesidade. E isso ainda continua, tá? Um cenário crescente. A saída da mulher de dentro de casa para o mercado de trabalho, não estou dizendo que isso é um ponto negativo, tá, gente? Pelo contrário, estou falando né? do ponto de vista alimentar. Sim, sim. Então, o que aconteceu? As crianças também passaram a ter mais autonomia conforme o tempo. As crianças, elas passaram a escolher mais o que comer. E na década de 90, a gente viu muita coisa vindo de fora. Então, não tinha tanto fast food no Brasil. Sim. Então, você começou a ver aquelas empresas americanas, começou a montar comércios aqui no Brasil. Então, a alimentação foi ficando mais fast food, né? Podemos dizer assim. Então, as pessoas passaram a comer esses alimentos que são mais ricos em gordura, em sódio, em açúcares, que estão tudo embutido. A alimentação começou a ficar mais industrializada. Tem um ponto positivo, tá? Que você faz com que o alimento seja mais acessível em lugares que antigamente não era.
Porém, em contrapartida, você faz com que as pessoas tenham mais preguiça de adotar hábitos alimentares saudáveis. Porque é muito mais fácil abrir um pacote de biscoito, de salgadinho, do que descascar uma banana, né? É muito mais fácil fazer um miojo, né? É muito mais fácil fazer um miojo do que colocar o macarrão para cozinhar, fazer um molho. E aí as pessoas foram achando isso muito bacana, fácil, né? Prático. Só que com o passar do tempo, isso foi refletindo na saúde da população, de uma forma geral. Então, hoje, a alimentação ela é muito acessível. Mas é uma boa alimentação? Porque até os alimentos que são ditos saudáveis, que são ditos como bons, tem um monte de produtos ali embutido. Então, a população tem muito acesso à informação, a internet está aí, mas é uma informação que muitas das vezes é uma informação distorcida e faz com que todo mundo não, né? Não vou generalizar, mas faz que boa parte da população acredita que esteja comendo algo, às vezes industrializado, saudável, mas não é assim. Então, essa saída da mulher para o mercado de trabalho marcou muito essa geração. E conforme o passar do tempo, a gente também teve o aumento da criminalidade. Então, a criança que antigamente brincava na rua, que se movimentava, fazia aquela atividade física, hoje é uma criança que o pai prefere que fique dentro de casa, trancada, brincando com celular, brincando com videogame, porque tem medo dessa criança sair na rua e acontecer alguma coisa, né, com essa criança. Então, a criança também passou a ficar mais sedentária. E quando ela fica ali o dia inteiro no celular, fica o dia inteiro no videogame, ela acaba comendo coisas ali, é uma pipoca industrializada, é um salgadinho, é um biscoito, é um refrigerante. Então ela acaba comendo mais do que ela precisa e ainda tendo um comportamento altamente sedentário. Então isso foi um dos fatores que contribuiu para que hoje a gente tivesse com esse quadro de sobrepeso e obesidade. E eu reforço, nunca se falou tanto sobre dieta, nunca se falou tanto sobre alimentação saudável, atividade física, mas a população está cada vez mais com obesidade e com sobrepeso. Isso por quê? Porque foi algo que foi, olha, você está desde a década de 70 modificando o comportamento das pessoas. Então, assim, não é algo, se fosse algo simples de tratar a obesidade e o sobrepeso, tinha algum remédio eficiente, tinha algum alimento que eles tentam colocar como que vai tratar essa doença. E não é, gente. Não existe um milagre. Existe todo um processo por trás e o tratamento também. É um tratamento que não é fácil. Interessante, doutora. E quando se fala em comportamento alimentar e vendo esse histórico, né? Nesse clima todo, em toda essa colocação que você acabou de fazer, some-se isso agora a pandemia, o isolamento, o lockdown. Também influenciou no comportamento alimentar? Aí a gente tem duas coisas, né, importantes. Teve as pessoas que ganharam mais peso, tá? Engordaram, gente, engordar é um termo certo, engordar é ganhar gordura. Então, quando você fala que engordou, você ganhou gordura, emagreceu, você perdeu gordura. Perder peso, você pode perder peso por causa que você pode desidratar, perder água, você pode perder massa muscular. Mas emagrecer, quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala realmente de perder gordura. Então, quando a gente fala da pandemia, a gente teve as pessoas que passaram a adotar atividade física dentro de casa, né? Foram beneficiadas positivamente, mudaram hábitos, porque tinham mais tempo de preparar a alimentação. E teve o contrário, as pessoas que ficaram mais preguiçosas por estar dentro de casa, por ter todo aquele aspecto psicológico da pandemia, que agravou a mente de muitas pessoas, né? A gente não pode nunca minimizar o fato da pandemia e como ela afetou cada um. Então, tiveram aquelas pessoas que se beneficiaram positivamente e negativamente. A gente ainda tem muitos estudos sendo desenvolvidos, mas a gente ainda não tem, assim, um saldo para te dizer, foi mais benéfico do que maléfico. Então, teve esses dois cenários, né? Tem gente que usou para melhorar pro bem, né? E teve gente que usou ali, não foi por mal, né? Porque o comportamento alimentar, como a gente já está conversando aqui, ele pode ser modificado por diversos fatores. E aí onde entra a ajuda de vários profissionais para a gente poder tratar doenças vindo aí de um comportamento alimentar inadequado. Inclusive, falando da pandemia, doutora, como é que foi esse atendimento na pandemia? Tratar de uma pessoa, e aí eu acho que tem que ter esse acompanhamento de perto, me corrija se eu estiver errado, esse acompanhamento de perto, essa conversa, esse face-to-face, como é que foi durante esse período de pandemia o atendimento a essas pessoas?
No início foi tudo muito novo, né? Muito, né? Todos os profissionais de saúde em massa ficaram, no primeiro momento, alarmados da pandemia. E conforme o passar do tempo, o mundo foi se ajustando para a realidade que a gente estava vivendo. Então, os conselhos de ética, os conselhos de cada órgão delimitou algumas posições de como que seria feito esse atendimento. No caso da nutrição, o Conselho de Ética, eles permitiram o atendimento online até o fim da pandemia. Então, por enquanto, ainda está decretado, né, o estado de pandemia, e esse atendimento online, ele pode ser feito ainda, segundo o Conselho de Ética. A gente não sabe se vai continuar esse atendimento online após a pandemia, mas durante esse período o atendimento foi online e a gente utilizava de outras estratégias. Não só o peso na balança, mas a gente utilizava de fotos, pedir para esse paciente ir acompanhando. O paciente que tivesse uma fita poderia também fazer essa avaliação física, porque o que ficava mais prejudicado no contexto de pandemia do atendimento online era essa questão da avaliação física. Então a gente utilizava o IMC, que é uma medida que não é tão fidedigna, mas que ajuda. Nesses momentos, tá? A gente utilizava as fotos, o peso na balança, não necessariamente emagrecer só perder o peso na balança, tá? Mas era um dos parâmetros disponíveis que a gente consegue utilizar. E aí esse atendimento teve que migrar do presencial, foi muito tempo, foi proibido de ser atendido, né, presencialmente, para o online. Então teve essa migração. E teve muita gente que gostou, teve gente que gosta, teve gente que não. Assim, é mais prático, né? Você está na sua casa, se você quiser um atendimento, marca ali com o profissional online, né? Na hora ali que ambos estiverem disponíveis. Então, assim, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Aí é só colocar na balança e ponderar. Mas eu acredito que foi assim para boa parte dos profissionais. Até os médicos estavam atendendo online também, né? Várias categorias. Gente, eu vou aproveitar, mandar um abraço aqui pro pessoal que está participando. A Floriza mandou a mensagem dizendo: minha mãe sempre manteve o peso normal para a altura dela, mas tinha diabetes mellitus. Como explicar? Então, o peso por si só, ele não é um indicador de saúde, tá? A gente, às vezes, tem pessoas que estão no peso adequado, ou são pessoas que são extremamente magras, mas que têm doenças crônicas. Aí a gente entra a questão da genética, né? Então, se você tem um histórico familiar de um pai, de uma avó, de um tio, que a família toda tem uma predisposição a desenvolver diabetes, hipertensão, o que você tem que fazer é realmente um tratamento precoce, para evitar o máximo possível que essa doença apareça. Então, assim, eu não sei qual foi o histórico da sua mãe, porque a gente tem que olhar todo o histórico, tá? Mas aí você tem que avaliar, os pais eram diabéticos, quem da família era diabética? Ela estava com peso adequado, mas como é que estava a alimentação dela? Porque tem pessoas que têm facilidade para engordar, mas tem pessoas que não têm facilidade para engordar. Hoje em dia está mais raro, mas existe também. Então a gente tem que avaliar tudo, fazer uma avaliação corporal, fazer uma avaliação bioquímica, uma avaliação do histórico familiar, para a gente poder assim detalhar o que poderia ser melhorado dentro desses aspectos aí na alimentação da sua mãe. Então, mas assim, isso só com o profissional, né, doutora? Exatamente. E quando assim já tem uma doença de base, como no caso dela que já tem a diabetes, aí tem que envolver outros profissionais também. Fazer o acompanhamento, de repente, com o clínico, com o endócrino. Eu não sei se ela toma algum tipo de medicamento. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que tem que atender a sua mãe ou qualquer pessoa que esteja ouvindo que passe por uma situação parecida, para a gente poder tratar da melhor forma possível. Chegar a um diagnóstico, né? O Pedro Simon, né, colocou aqui: bacana demais, parabéns. A Jaqueline está parabenizando o programa, parabenizando a convidada, dizendo que é um tema muito importante. Obrigado, Jaqueline Rodrigues, né? E tem também um comentário aqui do Jânio. Meu amigo Jânio, obrigado, Jânio. Grande abraço, pastor Jamil, citou daqui do programa Palavra Franca. Doutora, que legal. Eu achei interessante você falar, e aí nesse caso da pandemia, que afetou a vida de muitos de nós, né? Aliás, estamos saindo, né? Eu acredito que nós estamos saindo desse tema. Na sua opinião, esse período que a gente passou, atendimento virtual, não só na área da saúde, né? Mas tem aí, a escola foi para online, a justiça foi para online, né? Eu pergunto,
Você acha que depois da pandemia esse atendimento online valeu a experiência? Deve continuar ou não? Você acha que tem que voltar para presencial mesmo? Olha, eu acredito que, na minha opinião, poderia manter as duas formas. Porque o fato de você atender alguém online te permite atender pessoas que te acompanham e que são de outros estados. E que talvez a gente não conseguiria fazer isso de forma presencial. Então, assim, é somente a minha opinião. Eu acredito que dê para manter os dois tipos de atendimento, mas essa decisão ela vai ser exclusivamente no nosso Conselho de Ética, e aquilo que o Conselho de Ética decidir, a gente vai ter que seguir, não tem muito o que fazer, não. Muito bem. Comportamento alimentar e obesidade com a doutora Paloma Rolim, hoje aqui no programa Palavra Franca. Mais uma vez, lembrando, gente, patrocínio do nosso amigo João Paulo Carvalho, que é o representante diretor da Único Certificado Digital, que faz o seu certificado digital. Emissão, renovação, tanto pessoa física como jurídica. Único Certificado Digital. Comportamento alimentar. Doutora, como que esse meu comportamento, como é que eu vou chegar à conclusão de que o meu comportamento ele está sendo benéfico ou maléfico para a minha saúde? Eu consigo fazer isso sozinho? Sozinho, não. Às vezes você pode observar que, às vezes o paciente chega, eu me sinto muito cansada, eu sinto que eu como e eu tenho aquela sensação que eu estou sempre cheia, ou eu como e estou sempre com fome. Você vai identificando, meu cabelo está caindo muito, minhas unhas estão frágeis, aí começa a falar que não está dormindo bem, aí a gente já começa a ver que tem provavelmente alguns problemas relacionados com a alimentação que está dando esses sinais e sintomas no corpo da pessoa. Então, assim, você consegue sutilmente observar que tem algo em você que não está legal. Mas aí você consegue identificar realmente o que é se você tem esse acompanhamento. O acompanhamento ele é extremamente importante. Porque hoje, agora partindo um pouco para... Assim, vai ser muito resumido, tá, gente? Porque o tema ele é muito amplo, rico, né? É amplo e assim, muitas das vezes ele é bem individual, né? Cada pessoa, você precisa avaliar aquele paciente, aquela pessoa, para saber o que a gente precisa tratar. Sim. Então, voltando ao raciocínio, então, quando a gente fala de tratamento da obesidade e do sobrepeso, a gente precisa muitas das vezes ter um tratamento multidisciplinar. Porque muitas das vezes a pessoa que, por exemplo, se alimenta de forma exagerada, exagera numa refeição aqui, outra aqui, ela tem algum problema que precisa tratar com um psicólogo. Ai, doutora, você está me chamando de doida, eu não preciso de um psicólogo. Não, gente, a gente tem que quebrar esses preconceitos. Porque, às vezes, algo que aconteceu lá no passado, na sua infância ou na sua vida adulta, pode estar refletindo na forma que você come hoje. Parece, assim, muito teórico, mas não. Sério, doutora? Influencia, então, esse passado da pessoa influencia na Com certeza. Às vezes, durante uma coisa muito simples, durante a infância, o pai e a mãe falam assim, olha, você tem que comer, tem que deixar o prato limpo. Aí a criança já cresce com aquilo ali na cabeça. Toda vez que eu encher meu prato tem que estar limpo. Parece uma coisa simples, sim, mas isso fica empregado na cabeça da pessoa. Então ele já cresce com aquele sentimento, eu coloquei no prato, eu vou comer tudo. Sim, independente... Sim. Aí, isso faz com que você não entenda muito bem os seus mecanismos de fome e saciedade. Porque, assim, o ápice hoje, quando se fala muito em nutrição, principalmente em nutrição comportamental, é falar sobre comer intuitivo, né? Você tem isso na infância. Você pode ver, se uma criança estiver cheia, uma criança de 2 anos, por exemplo, tá cheia, ela vai falar, não quero mais. Sim. Porque ela tem muito bem estabelecido esses mecanismos de fome e saciedade. Conforme o passar do tempo, seu comportamento alimentar vai se modificando, tem influências de várias coisas, como essa influência que parece pequena, mas você acaba levando para uma vida toda. Esse comer intuitivo, ele acaba sendo quebrado. Você não consegue mais ter aquela sua sensação, estou com fome, estou saciada, você... Como para viver, vivo para comer, parece uma frase de efeito, mas isso acontece muito. Isso acontece muito. Então você tem que tratar. E não é só um nutricionista que vai tratar. Você precisa tratar com profissionais também que trabalhem esse aspecto da mente.
porque a gente trabalha a questão alimentar, e ele vai trabalhar essa parte da questão psicológica. Então é extremamente importante. Parece um assunto bobo, pequeno, mas não precisa ter preconceito. Você precisa saber de onde vem a origem, do que te leva a uma alimentação muitas das vezes desenfreada. E eu não falo só de uma alimentação onde a pessoa está comendo além do que ela precisa, pode ser também doenças alimentares provindas da falta de alimentação, né? A gente tem a anorexia, a gente tem a bulimia, ortorexia, que são doenças também provenientes de um comportamento alimentar que muitas das vezes está deturpado. Então, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo ali nesse processo para depois a gente poder começar a tratar. Então, eu não posso chegar e falar para qualquer paciente, você vai comer quando você tiver fome, porque pode funcionar para você. Você pode estar com seus mecanismos de saciedade, de fome, ok. Sim, seus sim. hormônios, sua leptina, né, que a gente fala que são vários dos hormônios que estão envolvidos aí no processo da alimentação, pode estar ok, mas para o outro não. E aí, como que eu vou falar para ele comer intuitivo se esses mecanismos estão todos alterados? Então, a gente primeiro precisa tratar a causa para depois a gente tentar implementar outros aspectos ali na alimentação. Então, assim, não é um problema que você vai resolver numa primeira consulta, é um problema que você tem que resolver conforme o passar do tempo, você tem que se entender. Às vezes, tem paciente que vai só no nutricionista, no personal e consegue obter resultados duradouros. Mas tem paciente que não, que vai precisar de uma ajuda multidisciplinar, principalmente pessoas com doenças crônicas, tá? Muitas das vezes a gente precisa de outros profissionais de saúde tratando. E, infelizmente, existem pessoas que, por uma série de fatores, tá? E aqui a gente está focando muito no comportamental, mas que precisarão procurar um tratamento já cirúrgico, né? Então, assim, dá para tratar todo mundo? A gente procura tratar, mas existe aquele paciente que ele vai ter que procurar uma outra intervenção, porque você já fez um processo todo ali com ele, já foi atendido por uma equipe multidisciplinar, mas ele não está conseguindo resolver esse problema da obesidade. E é um problema, gente, que se não for tratado, vai ser um problema recorrente e futuramente a gente pode ter aí boa parte da sociedade toda com sobrepeso ou obesidade. Infelizmente, é isso. Doutora, dizem que beber demais é vício, tudo demais é vício. Comer demais também é um vício? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Olha, antes de a senhora responder, a Jaqueline está dizendo assim, qual é o alimento que auxilia a memória? Já que essa geração tem tanto a estudar com concurso, vestibular, e agradeço a atenção. Olha, pergunta interessante. Muito obrigada pela pergunta. Que alimento auxilia na memória, doutora? Então, né, não existe, assim, um alimento específico. Existem alimentos, por exemplo, ricos em ômega 3, que podem auxiliar na sua memória, que você tem que colocar mais na sua alimentação, como os peixes, como o atum, por exemplo, a gente tem o salmão. Existem esses alimentos que podem ajudar, mas o que vai interferir justamente na sua memória é o conjunto da sua alimentação. Sim. Porque não adianta eu dar só um alimento específico, vou te dar um alimento rico em ômega 3, rico em vitamina B12, vitamina B9, e aí sua memória vai melhorar. Não, a sua memória vai melhorar se você tiver uma boa noite de sono, que está totalmente ligado, se você estiver menos estressado, se você tiver uma alimentação saudável e se você estiver fazendo uma atividade física. É o conjunto, não existe. Sim. Se alguém falar, por isso que hoje a população tem tanto acesso, mas mesmo assim ela não consegue saber onde aplicar, porque não é um alimento. Se alguém te falar que existe um alimento, um medicamento, um tipo de chá, porque todo ano é uma coisa diferente, não existe. Verdade. Isso é mentira. Se existisse, a pessoa tinha ganhado muito dinheiro, porque ia ser muito fácil tratar a obesidade, né? Não é. É complexo. Uhum. Então, assim, não é um alimento específico. Existem alimentos que têm mais determinados nutrientes, podem ser benéficos, mas se o conjunto não estiver bom, você pode comer aquele alimento a vida toda que a memória não vai melhorar. Isso vale para outras coisas também, tá, gente? Sempre que alguém pergunta sobre um alimento específico para tal coisa, não é só o alimento. Não adianta comer só aquilo ou fazer só aquilo. É uma série de condutas que vai contribuir no fim para que você tenha essa melhora que você tanto procura. Agora, se você
fez essas condutas, faz atividade física, dorme bem, se alimenta bem e ainda assim tem encontrado dificuldades na memória, aí sim a gente vai entrar com um tratamento mais específico. Porque primeiro a gente tem que tratar o básico, é o simples, né? O simples funciona. Hoje tá tudo, dieta disso, dieta daquilo, vou fazer a sua dieta. Dieta pra tudo. Dieta pra tudo, sendo que a sua dieta, tá, gente? Quando a gente fala é um plano alimentar, tá? Adequado de acordo com o seu estilo de vida. Então, o plano alimentar do pastor Jaime Wilson não combina pra mim. Por quê? Porque eu tenho preferências alimentares diferentes, eu tenho hábitos diferentes, meu estilo de vida é diferente do dele. Por isso que não funciona por muito tempo se você pegar a dieta do amigo. Por quê? Porque o amigo tem a vida dele e tudo que foi feito para ele foi adequado para a rotina dele, para a preferência dele, para a cultura dele, dependendo da condição clínica de saúde dele. Por isso que as pessoas falam, fazer dieta disso, emagreci, mas passou um tempo, eu voltei e engordei tudo mais. De novo. Ou às vezes até mais, né? Por quê? Porque se você teve um déficit calórico, se você comeu menos do que aquilo que você precisasse, você vai emagrecer. Mas quanto tempo que eu vou conseguir manter esse peso que eu emagreci? Essa é a pergunta. Talvez você não consiga manter por muito tempo. Por quê? Porque você tirou tudo que você gosta de comer. Eu não como mais pizza, só como salada, proteína, arroz, nunca mais na minha vida. Você vai passar a vida inteira sem comer arroz? Você vai passar a vida inteira sem ir numa pizzaria e comemorar o aniversário de alguém? Não. Não dá, então, né? Não dá. Então é por isso que você tem que procurar um nutricionista, porque o nutricionista vai saber te ensinar como adequar esses dias na sua alimentação. Doutor, eu gosto muito de pizza. Tá, mas não dá pra comer pizza todo dia. Sim. Então, naquele dia que você tá com mais vontade de comer pizza ou vai sair com alguém, você come tal pizza, faça isso, faça aquilo. Mas nos outros dias, se você tinha o hábito de comer pizza todos os dias, vamos tentar fazer uma pizza diferente? Então, assim, para isso que existe a ajuda profissional. O profissional ele vai te ajudar como inserir esses alimentos que você gosta dentro da sua alimentação sem prejudicar o seu resultado. E aí sim, para você tratar a obesidade vai ser mais fácil o processo. Por quê? Porque você está colocando dentro da sua alimentação aquilo que realmente tem a ver com o seu estilo de vida. Porque não adianta eu falar assim, você vai comer jiló, berinjela, tu não gosta de nada disso. Eu já não vou comer, por exemplo. Nem eu. Por quê? A gente tem que implementar novos hábitos? Sim, a gente tem que implementar novos hábitos. Mas esses hábitos, eles não vão vir para sua rotina do dia para a noite. Isso aí são hábitos que vão ser sustentados conforme o passar do tempo. Que nem eu falei, o comportamento alimentar levou o quê? Em média 50 anos para chegar no que está hoje. E aí a gente fala de uma população. Então, assim, o comportamento alimentar, que você chega no nutricionista e você fala, doutora, eu já quero mudar, daqui 2 semanas quero perder 10 quilos. Não. Você levou um tempo para chegar onde você estava. Então, nada mais justo do que você ter todo um processo. É que nem uma mulher, por exemplo, você falou da pandemia, na pandemia eu tinha acabado de ter minha bebê, passei 9 meses, engordei, tinha um peso do bebê, passei num processo, meu corpo mudou. Não vou sair da sala de parto do hospital já com a minha barriga trincada, não tem como, magra, não, acabou, você gerou uma vida durante 9 meses. Então, no mínimo, o processo que você vai levar ali seria esses 9 meses. Então, não é um processo instantâneo. O que vem instantâneo, gente, muitas das vezes vai instantaneamente. Não vou generalizar, tá? Porque tem casos que a gente observa uma mudança de vida a longo prazo. Mas aquilo que você constrói no seu dia a dia, faz diariamente, você consegue manter por mais tempo, você consegue tratar. Então, a obesidade é difícil o tratamento quando a gente fala da questão comportamental, porque você tem que estar comprometido consigo mesmo. O nutricionista faz o papel dele, te dando opções, planos alimentares, vários materiais complementares para te ajudar durante esse processo. O personal trainer na academia vai te falar o que é melhor para você, que tipo de exercício, dependendo, você precisar de um psicólogo, um médico, eles vão te auxiliar. Mas a parte comportamental de você pegar e mudar hábitos, aí infelizmente a gente não vai conseguir fazer isso por você. Aí vai ter o empenho do paciente. Então assim, eu fui no nutricionista, não emagreci. Às vezes a gente que fala isso. A culpa é da nutricionista. Não, a culpa é do personal, tô indo pra academia, tô ganhando massa, tô perdendo peso. Então, esse profissional não é bom. Não é. Existe o 30% ali é do profissional, os outros 70% é o seu dia a dia. Sim. O que eu tô fazendo? Porque tudo na vida existe um sacrifício. Você acorda de manhã, você vai trabalhar,
volta porque você tem que ir, você tem um compromisso de trabalhar. E qual é o comprometimento que esse paciente tem consigo mesmo? Então, a gente tem que ser realista com a gente mesmo. Então, alguns pontos importantes. A dieta do outro não serve para mim, porque o outro... Esse negócio de copiar a dieta é mito. Exatamente. O outro tem... Pode ser que alguém faça a sua dieta, né, e emagreça. Sim. Vamos. Mas aquilo ali não vai ser no universo sustentado. de 1 para 1000, 1 dá certo. Porque não vai ser algo sustentado, tá, gente? Não vai ser algo que você vai conseguir sustentar ali até o fim das suas vidas, vamos assim dizer. Então, você tem que saber de todos esses aspectos, tem que saber que é complexo para você entender quais são os pontos importantes nesse tratamento. Você tem que estar comprometido. E não é um tratamento de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu vou emagrecer para poder comer tudo que eu queria de novo. Não, é um tratamento que é uma vida. É uma vida de mudança de hábitos. É uma vida que o seu comportamento alimentar, ele tem que ser mudado para que reflita ali na sua família. Então, é mais ou menos esses aspectos. O João Paulo escreveu aqui. João Paulo é nosso patrocinador, viu? Nosso patrocinador está ouvindo, ao vivo, participando. Nossa, que aula, hein? Muito bem. E tem um parabéns aqui de uma pessoa aqui que precisa mandar um abraço para ela, né? A culpada de hoje eu estar aqui, hoje do lado aqui da nossa amiga doutora Paloma Rolim, é minha amiga Marta Silva. Boa noite, Marta. Obrigado pela audiência. Boa noite. Olha, a audiência aí tá boa, viu? Obrigada. Gente, tem a Thaís Mara também. Que olha, tem aqui a Thaís Mara também, né? Foi. Gente, hoje o programa tá sensacional. A doutora Paloma tá dando uma aula para nós aqui. Ela que foi primeiro contadora, gente. Pode, uma mulher hoje tá dando uma aula aqui de comportamento alimentar e um dia ter sido contadora. São as surpresas que a vida nos reserva, né? Doutora, interessante. E aí quem está nos ouvindo, certamente pode estar passando por uma situação dessa, pode estar vivendo um momento dessa. Inclusive, gente, você que está aí na sua casa, quem sabe está voltando agora para a sua vida normal, depois desse período de pandemia, e pode se enquadrar numa situação dessa. Doutora, qual o primeiro passo? Por onde a pessoa começa para sair da situação onde ela está e começar a consertar esse comportamento alimentar dela? O primeiro passo é entender que existe um problema e que esse problema ele precisa ser tratado. E ele será tratado assim da melhor forma possível se você procurar uma ajuda profissional. Então, o primeiro passo é entender que existe um problema, é querer ser tratado. Não adianta você entender, tem um problema. Ainda tem que querer, né? Tem que querer. Você tem que estar naquela fase de ação. Tem que entender, tem que querer e tem que mudar, né? Agir. É porque tudo que a gente já falou aqui são pontos extremamente importantes. Então, assim, não é do dia para noite. Entender que o processo é lento, o processo não vai ser fácil. Mas entender, assim, que se você planta um pouco aqui, um pouco ali, um pouco cá, você consegue depois obter frutos e através desses frutos você pode até influenciar outras pessoas. Muito bem. É interessante, né? Você observa assim que o meio que você vive ele é muito influenciado. Tem alguém que falou, não lembro agora, pelas 5 pessoas que você mais convive. Então, se você é a primeira pessoa ali das 5 que muda hábitos, que vai lá, fala assim, agora eu vou ter essa e essa atitude porque eu quero chegar nesse processo, você começa a influenciar os que estão ali ao seu redor. Pode observar. Qualquer coisa que você faça, assim, sendo uma coisa positiva ou até mesmo negativa, né? Você consegue influenciar. Então, precisa de uma pessoa para mudar o meio de outras pessoas, daquelas 5 que você mais convive. Então, o primeiro passo é entender que existe um problema e querer tratar esse problema. Porque não adianta você entender, falar que vai tratar, mas nunca sair dessas palavras, não dá o primeiro passo, não dar né? o primeiro passo, não ter a ação. Muito bem. Comportamento alimentar com a doutora Paloma Rolim. Gente, nós vamos ter que abrir aqui um quadro mensal, porque o pessoal está participando e o programa nós já estamos chegando no final do programa, doutora. Como é que pode? Vamos encerrar dando umas dicas pro pessoal, né? Acho que esse relógio aí andou mais do que dos outros dias. Ou então o assunto está muito bom. Me diga aí, você que está nos assistindo. O assunto está muito bom, doutora. É por isso que o tempo passa mais rápido. A doutora Paloma, gente, ela está aqui hoje convidada do programa Palavra Franca
Na verdade, nós vamos abrir uma parceria. E aí o programa Palavra Franca vai deixar um programa aqui reservado para a doutora vir aqui e dar aí as suas dicas. Hoje é o começo, né? Quero mandar um abraço para Marta, para Adriana, que está lá no Paraguai, a Taismara, é Taismara isso mesmo? Taismara, muito produtiva, ela acabou de escrever aqui. Taismara, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência. E nós vamos abrir aqui um programa especial para estar trazendo a profissional aqui para estar dando essas dicas. E nada mais justo que aproveitar a presença dela aqui. E vamos de dica? Dicas, patrocínio da Único Certificado Digital, seu certificado renovado, emitido com segurança, agilidade e rapidez. Procure Único Certificado Digital, meu amigo João Paulo Carvalho. Dicas com a nutricionista doutora Paloma Rolim. Então, assim, algumas dicas para você que já quer mudar de hábitos alimentares é entender que nem sempre é sobre comer menos, é sobre comer melhor. Então, assim, tentar melhorar os seus hábitos. Então, assim, ingerir pelo menos 35 ml de água por quilo de peso, tá? Então, assim, é uma conta básica. Por exemplo, você tem 50 quilos, 35 vezes 50, vai dar um valor X de água. Então, você vai tentar ingerir pelo menos essa quantidade de água por dia. Você já vai estar melhorando muito o funcionamento do seu corpo. Uma coisa muito simples, que muita gente não sabe, às vezes tem muita dor de cabeça, por falta de simplesmente beber água. Tem gente que chega no consultório, eu tenho muita dor de cabeça. Aí você vai perguntando, quanto de água você bebe por dia? Quando a pessoa falar, a gente já sabe que ela não bebe água, porque senão ela saberia dizer quantos, pelo menos, copos de água ela bebe por dia. Então, o simples fato de você não beber água te dá essa dor de cabeça chata, que às vezes o indivíduo tem todo dia. Então, assim, beber água, ó como é que são dicas simples que dá para você implementar. Inserir frutas e vegetais na sua alimentação. Eu não gosto, mas pelo menos de algum você vai gostar. Por exemplo, eu gosto de manga. Então, começa comendo mais manga, nem que seja a manga todo dia, muda o modo de preparo. Aí, na outra semana, tenta incluir a banana, na outra, tenta incluir a maçã. Então, mudar hábitos. Hábitos pequenos, mas que no fim do seu dia vai fazer uma grande diferença. Então, tentar fracionar mais as suas refeições. Tem gente que funciona comendo de 3 em 3 horas, mas tem gente que não acha tão legal essa estratégia, às vezes porque não tem tempo no trabalho ou por causa de algum outro problema. Então, a gente consegue adequar essas alimentações dentro dos horários, mas tentar não ficar um período muito longo sem comer, para que na próxima refeição você não venha exagerar. Então, assim, beber água, fracionar as refeições, inserir mais frutas e vegetais na alimentação, procurar fazer uma atividade física, nem que seja uma simples caminhada para você dar aquele start inicial, sabe? Aquele início, aquele start. Vou começar com uma caminhada de 20 minutos, na outra semana 30 minutos, porque isso já vai melhorando muito a sua qualidade de vida. São dicas básicas. Básicas, mas que faz diferença, né? Alguém perguntou aqui, beba mais água à noite do que de dia. Tem problema? Miriam Fernandes, né? Miriam, não tem problema. O único problema que você pode ter é que você vai ir mais ao banheiro à noite, né? Por exemplo, eu prefiro beber a quantidade de água por dia que eu preciso até assim 5 horas. À noite eu bebo um pouquinho de água ali e um pouquinho de água aqui para não precisar ir tanto ao banheiro, porque eu acho ruim levantar muitas vezes. Mas não tem problema, tá? Não tem nem problema. O importante é beber, né? O importante é não ficar sem beber água. Sem beber. Doutora Miriam Fernandes, psicanalista, inclusive psicanalista clínica e uma grande profissional também da área de saúde, esteve conosco o mês passado. Obrigado pela audiência. A Sinara Miklos mandou também, né, a sua colaboração. A Taismara Lago. Gente, o programa, se deixar, a gente vai a noite toda, mas nós temos horário e eu quero já agradecendo a minha amiga doutora Paloma. Obrigada. Rapidinho eu vou fazer o famoso quadro ping-pong. Perguntas rápidas, respostas rápidas sobre a profissional. Já, mas agradece. Hoje nós temos aqui uma equipe aqui, nos dando aqui cobertura. Na nossa equipe tá só gente de peso. Tá o Jânio, tá a Paola, né? E tá essa turma aí, né? Doutora, pergunta pessoal. Qual o seu prato preferido? Abóbora, tudo com abóbora. Gente. Caldo de abóbora, abóbora cozida, abóbora assada. Eu sou muito apaixonada por abóbora. Abóbora? Eu amo abóbora.
Tome. E um prato Gostei. assim, vamos supor, que seja diferente da abóbora, eu acho que seria alguma coisa feita com batata também. Eu gosto muito de batata, de todo tipo, assim. É Mas a nutricionista abóbora eu mesmo, acho né? que é o meu carro-chefe. Sério? Eu Legal. gosto muito de abóbora. Bolo de abóbora, tudo de abóbora eu acho bom. Um filme. Um filme, Diário de uma Paixão e Inabalável. Eu gosto muito desses dois filmes. Então, olha, e anota aí, gente. Indicação que vale a pena conferir. Um livro. A Bíblia, eu gosto. Muito bem. Sem comentários, não é verdade? Gente, o programa Palavra Franca de hoje agradece imensamente a doutora Paloma Rolim, e esse espaço agora está reservado para você dar suas considerações, seus recadinhos e seus agradecimentos. Doutora. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só me seguir no Instagram, Paloma Rolim Nutricionista. Eu estou nesses dias um pouco ausente, porque eu estou com uma demanda muito grande do mestrado no Instagram, mas em breve eu volto com bastante novidades. É isso, pastor. Bom, muito obrigado, doutora. Vamos encerrar esse programa, certo de que a senhora vai voltar e nós vamos dar continuidade a essa parceria, programa Palavra Franca e Saúde com a doutora Paloma Rolim. Quero encerrar dizendo uma coisa que disse Jesus, repetindo um texto lá do Antigo Testamento. Já que estamos falando de comportamento alimentar, também disse Jesus: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, cuide da sua saúde física, cuide do seu comportamento alimentar, mas cuide também da sua alma. Palavra de Deus faz bem também. Muito obrigado pela audiência, uma boa noite a todos vocês. Lembrando, semana que vem tem mais patrocínio da Único Certificado Digital. E como sempre, eu encerro dizendo: se eu estiver aqui amanhã, Deus estará comigo. Se eu não estiver, eu estarei com Ele. Tchau, pessoal, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.